o último final de semana, as chuvas caídas na região do Machado, entre Várzea Alegre e Lavras da Mangabeira, fez com que o riacho, que leva o mesmo nome, né, da região, Riacho do Machado, tivesse o leito aumentado. Conhecido como Riacho de Águas Violentas, mostra aí o Riacho do Machado em Várzea Alegre. Esse aí, olha só como é que está o Riacho do Machado em Várzea Alegre. Nasce lá em Várzea Alegre. Aliás, nasce antes de Várzea Alegre, né? Ele sai rompendo ali Várzea Alegre, chegando em Lavras da Mangabeira. E é conhecido como um riacho com águas violentas, né? Nas suas cheias. Já levou, inclusive, aquela ponte ali, depois do alto, né? Que o riacho passa ali. Aquela ponte foi com linha carretel e tudo, né? Se lembram disso? Pois bem, esse riacho atingiu uma passagem molhada em fase de conclusão na comunidade do Sitirapuá, conhecido como passagem de Lobinho, né? Barragem de Lobinho. Ali, aí já é em Lavras, né? Riacho do Machado em Lavras da Mangabeira. O governo municipal construiu uma passagem molhada que há muito tempo a comunidade da região solicitava isso. Prefeitos, prefeita, entraram, saíram, prometeram como sem falta e faltaram como sem dúvida e nunca fizeram, né? O prefeito Ronaldo, atual gestor do município de Lavras da Mangabeira, resolveu fazer. A obra ainda não foi entregue pela empresa, oficialmente entregue à prefeitura, né? A obra está pronta lá, mas ainda não foi oficialmente entregue à prefeitura. A força das águas acabou rompendo uma das ombreiras da obra, atraindo inclusive curiosos e mudando a rotina de quem trafega pela região. Carros, caminhões, motocicletas, pedestres, né? Tiveram que dar meia volta e optar por um outro percurso para poder seguir em frente. Como eu disse, o prefeito Ronaldo comentou a importância da obra para os moradores, e eu vou abrir um aspas aqui para ele. Para muitos, é uma obra de grande importância para os moradores da comunidade e região que utilizam a estrada para ir à cidade, por exemplo. Sei também que essa obra representa muito para a região, porque muitas administrações passaram, prometeram fazer a obra e nunca fizeram. O governo de Lavras está presente nos quadrantes do município e à disposição da população. Fecha aspas, essa fala é do prefeito Ronaldo. A empresa encarregada pela obra, que ainda não foi entregue, como eu disse, ao município, nem tampouco inaugurada, como noticiou algumas pessoas que, sabe, gostam de falar sobre o ocorrido de uma maneira diferente do que se deve falar, e eu já explico o que eu estou dizendo. A empresa já foi notificada, né, do que aconteceu, deve estar fazendo aí um trabalho o quanto antes para reparar, né, vendo aí estudos para reparar o dano, sanar o dano o quanto antes. A cheia do riacho foi ocasionada pelo grande volume de chuvas, e aí vem a informação que algumas pessoas temem, ou pelo menos pela falta da informação mesmo, em repassar. Mas nem choveu direito em Lavras da Mangabeira naquela região. Vou repetir, o Riacho do Machado não nasce em Lavras da Mangabeira. Riacho do Machado nasce ali em Várzea Alegre ou mais um pouquinho mais para frente. E a cheia dele veio forte. Olha, só nesse final de semana, só para que você tenha uma ideia, eu estou aqui puxando aqui os dados da FUNSEMI, só nesse final de semana, no Riacho do Rosário, na cabeceira do riacho, ao longo do trecho até Lavras da Mangabeira, caiu
quase 200 milímetros de água vindas das chuvas. Você sabe o que é 200 milímetros, meu patrão? São dados oficiais registrados pela FUNSEMI. Não é porque choveu lá no local da barragem, né, da passagem molhada, que a água não venha com força, né? A enchente já vem lá de Várzea Alegre. Então chegou àquela região. Claro, problemas aconteceram porque a obra teve uma das suas ombreiras derrubadas ali, né, atingidas pela forte correnteza do Riacho do Machado. Como eu já falei, é violento. Mas, né, estudos estão sendo feitos para averiguar o que realmente foi feito de errado, porque a obra também não é para poder, numa chuva ou numa forte correnteza, ser levado assim, né, tão facilmente como foi. Não é verdade? Mas isso é um trabalho que especialistas na área da engenharia vão poder identificar. E aí nessas horas aparecem especialistas de tudo que é jeito, né? Engenheiro daqui, o cara nunca botou uma pá de terra em cima de alguma coisa. Ai não, isso aí é porque foi mal compactado, esse aí é porque botaram terra que não era desse jeito, tinha que ser assim, assado. Aparece gente de todo quanto. Eu não me habilito a dizer o que aconteceu ou não, porque eu não sou engenheiro. Eu sou pedagogo, radialista, não conheço de engenharia. Então eu deixo para os especialistas. E aí a gente vai esperar o que é que a empresa vai trazer de informação com relação a isso. É claro, afora poder buscar aí o reparo. Mas na política lavrense, parece que está se tornando corriqueiro mentir ou dar uma de João sem braço. Sabe como é aquela história de João sem braço? Como eu falei, esse episódio ocorrido no final de semana, na passagem molhada do sítio Irapuá, zona rural de Lavras, as pessoas, entre aspas, alguns políticos ou ligados diretamente a alguns políticos, se utilizaram do fato para fazer com que o ocorrido se transformasse em muito mais daquilo que aconteceu para poder ter proveito político. E eu vou explicar o que eu estou dizendo. A política, que não acrescenta em nada nessas horas, pequena e sem consistência até naquilo que faz e diz, acaba por esbarrar rapidamente na verdade dos fatos. Vamos a eles. É muito comum negar o agir humano, negar sua liberdade, e as mentiras deliberadas são, no fundo e na superfície, a negação da própria política, ainda que pareça ser ou se revistam aí da imagem de verdadeiro comprometimento, né? Que alguns não, sou comprometido com a população, eu tenho que fazer isso, tenho que ver o bem comum, e fala em nome de meros princípios, ideais, ideológicos e tudo mais. Sempre aparece gente assim. Em nossos dias, as mentiras deliberadas ou se associam às fake news ou se servem delas. Pervertem as democracias, tornando-as mera fantasias, para o controle cada vez mais total, né? Portanto, mais totalitário do que nunca, e que parece que para nós, revestidos assim de lobo em pele de cordeiro. Por que eu estou tentando fazer essa reflexão com vocês agora, falando desse episódio?
porque a Câmara Municipal reverberou tudo o que aconteceu neste final de semana na região do Machado, de maneira particular ali no sítio Irapuá, naquela passagem molhada. O papel do vereador sempre foi o de ser um fiscal, né, do povo, legislar, sendo digno representante desse mesmo povo. Você que nos acompanha agora, que nos vê nesse momento através da Lavra CE TV no Bora Conversar, imagina, deve ter visto nas redes sociais a fala do vereador Neto Oliveira, do MDB, se referindo, se reportando ao episódio, isso ele falando da tribuna da Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira, onde ele está assumindo o cargo de vereador. Ele é suplente, está assumindo provisoriamente o cargo de vereador. Isso aconteceu na tarde de ontem, na sessão ordinária da casa. Vocês vão acompanhar um trecho da fala do Neto, que eu fiz questão de trazer aqui no Bora Conversar, para a gente poder comentar e falar daquilo que eu disse no começo da minha fala, sobre falar mais e esquecer a prioridade. Solta aí. Errada. 280 mil reais. 280 mil reais. É preciso que essa casa investigue para saber para onde foi esse dinheiro. Não estou dizendo que foi desviado, porque eu ainda não fui até a investigação. Mas é preciso que a gente aqui, como parlamentares, veja para onde foi. Bom, primeiro que o vereador sequer foi lá no local. Não é? Sequer foi lá no local. Ele se baseou através de imagens que nós vamos também mostrar daqui a pouquinho lá do local. Por que eu trouxe a fala do Neto Oliveira aqui no programa Bora Conversar? Porque a fala dele, como eu disse, foi dita na tribuna da casa, da Câmara, que reverberou nas redes sociais como sendo verdadeira. Essa fala dele aí é totalmente desviada daquilo que se chama de verdade, para não dizer outro nome, que foi dito pelo vereador Flávio Torquato. Há de se ter responsabilidade de tudo que faz, daquilo que fala, principalmente quando você ocupa um cargo de relevância política, principalmente, seja aqui, seja ali, seja aonde for no nosso país. Você fiscalizar uma obra, ver o que ocorreu com ela, que você busque a empresa ou a prefeitura para o devido reparo, no caso da obra, para que a comunidade não sofra, né? Não volte a sofrer com o rompimento daquela ombreira, para que a comunidade usufrua daquele benefício que é a passagem molhada, que por sinal está intacta. Passagem molhada foi dita que foi embora. Não, a passagem molhada está intacta. Eu vou já mostrar imagens de lá. O que foi embora foi uma das ombreiras, né? E como eu disse, não sou engenheiro para poder estar analisando ali porque que a ombreira foi embora. Eu sei que o riacho do Machado, todo mundo na região sabe que as águas são violentas e que houve um grande volume nesse final de semana no riacho do Machado. Isso é fato, né? São registros da própria FUNSEMI. O que é que faz o vereador Neto ao subir na tribuna e dizer o que ele disse agora? Se debruça em apenas saber o que foi gasto, vocês ouviram ele falando no valor, e comete um erro tácito, um erro fatal, que coloca por terra
toda a sua autenticidade como vereador. Por que eu estou dizendo isso? O vereador Neto faltou com a verdade ou apenas contou a metade do... Como é que a gente chama? A metade do mistério. Né? Não contou o mistério todo. Ele contou só a metade do mistério e fez com que o mistério que ele contou, a metade daquele mistério, fosse um todo. E aí eu vou explicar mais minuciosamente. Ao falar da obra, ele menciona que ali o valor da obra foi de 280 mil reais. Coloca aquela imagem dos valores que nós vamos ter aí. Vocês estão vendo aí dois convênios, um em cima de número 135, barra, 2023 ou 2021? 2021, tem lá, construção, ampliação e reforma de passagem molhada no sítio Tabuleiro Comprido e sítio Irapuá. O valor do convênio seria de R$ 467.346,59. Aí vai para a licitação, aquele que dá menos e tudo mais, etc e tal, né? Isso é um valor estimado que a prefeitura coloca para se construir as duas passagens molhadas. E aí o cara ganha a construção dessas duas passagens molhadas com R$ 280.784,75. Repare um pouco abaixo que diz assim: passagem molhada do sítio Tabuleiro Comprido e o valor dela, 165 mil... Troca aí, Valdos. Liga aí o outro aí. 165 mil... Dá só uma equalizada nele. R$ 165.032,94 a do Tabuleiro Comprido, que foi a primeira passagem molhada, entregue e oficialmente inaugurada pela Prefeitura de Lavras da Mangabeira. Digo isso porque eu estava presente na inauguração. A passagem molhada do sítio Irapuá, que ainda oficialmente não foi entregue à população de Lavras da Mangabeira, foi orçada em R$ 103.373,81. Eu acho que ali R$ 12.378 é um aditivo que foi feito na questão do valor do convênio. Pois bem, as duas passagens molhadas deu em torno de 280 mil. Na fala do vereador Neto, ele coloca como isso, como se a passagem molhada do sítio Tabuleiro Comprido não existisse. E que os 280 mil foi apenas a passagem molhada do sítio Irapuá. Mas, muito bem, mentiu, né, ou omitiu, melhor dizendo, nessa questão. Os valores estão aí. Com isso, o vereador líder do prefeito, Flávio Torquato, também usou a tribuna, logo em seguida, para falar sobre o ocorrido. E aí, a metralhadora foi pesada. Solta aí o vereador Flávio Torquato e sua metralhadora. Fomos, no domingo, pegos de surpresa, não pela chuva, que a gente já é época de chuva, é janeiro, todo mundo espera pela chuva, mas fomos pegos de surpresa pelo vídeo divulgado nas redes sociais de um arrombamento no aterro próximo a uma passagem molhada no sítio Irapuá. Eu passei a analisar do começo ao fim. Aliás, eu recebi 2 vídeos. Recebi o vídeo de uma senhora e recebi um vídeo de não sei quem é. Recebi os 2 vídeos e fui analisar. Estava com tempo, era domingo. Fui analisar os 2 vídeos que chegou até a mim.
uma cidadã, que eu não sei quem é, ela se lamentava pelo ocorrido, aonde ela dizia que foi feito um bom trabalho, que há muitos anos aquela comunidade esperava e nunca fizeram, passaram várias vezes lá durante a eleição, prometeram e nunca fizeram, e o atual prefeito, Ronaldo da Madeireira, ele não prometeu, ele foi lá e fez. E ela se lamentava que, infelizmente, o aterro que dá acesso à passagem molhada foi embora. A água levou. E o outro vídeo, que chegou até a mim, eu via, prestando atenção, e o cara filmando, já era um homem, ele transparecia estar muito feliz, muito alegre, sorridente, comemorando que a água tinha levado aquele aterro. E além de tudo isso, mentindo e rindo da cara do povo. Vou provar que você é mentiroso, eu não sei quem é, mas eu tenho como provar. Para quem disse no vídeo, disse aqui, e disse nas redes sociais, que lá foi gasto 300 mil reais, e é por isso que eu chamo essa cambada tudo de mentiroso, enrolão, nojento, que eu tenho como provar. Quem disse em vídeo, rádio, televisão, todas as redes sociais, aqui nessa tribuna, que lá foi gasto 300 mil reais, eu tenho como provar que estão mentindo. Que eu venho para cá com a verdade. Aqui não tem de arrodear, está gaguejando, procurando palavra para dizer não. Porque quem gagueja é quem mente, quem vive de enganar o povo, de enrolar o povo. E eu vou mostrar, e vá lá no portal da transparência. Primeiro, foram licitadas 2 passagens molhadas. 2. Foram licitadas 2 passagens molhadas. Tabuleiro Comprido e do sítio Irapuá. Vamos lá. A do sítio Irapuá, o cara ganhou a licitação por 103 mil reais. 103. 103. 103 mil reais. 373,82 centavos. Agora eu digo e provo. Quando o mentiroso vem aqui ou em qualquer lugar dizer que na passagem molhada, lá no sítio Irapuá foi licitada por 300 mil reais, ela é desonesto e mentiroso. Fraco. Porque o cara que mente, ele rouba. Não tem perigo para ele não fazer isso. Passagem, tabuleiro cumprido. 165.032,94 centavos. Taxa de administração, que eu não sei o que é, não entendo de licitação, mas R$ 12.378,75. Totalizando as 2 obras, que só foi entregue ao município, a do tabuleiro cumprido, a do sítio Irapuá não foi entregue ao município, ele não concluiu ainda. Onde lá foi licitada a passagem molhada e está lá intacta, como o vereador Antônio Lobo Macedo falou. O acesso que foi feito até a passagem molhada foi feita pelo município. Infelizmente, o município não tem as máquinas adequadas para fazer aquele serviço. Mas não foi licitado, não foi pago. Mas os mentirosos andam dizendo que onde a água arrombou, passou, lá foi gasto 300 mil reais. Seus desonestos, mentirosos, vigaristas, trabalhem com a verdade. Será o Benedito que vão passar 4 anos tentando incriminar Ronaldo da Madeireira
E cada dia o negro cresce mais. Porque vem em mente aqui, sai das redes sociais mentindo, e nós mostrando a verdade. Porque a verdade sai aqui e sai no papel. Total das duas obras, total, R$280.784,75. Eu assino a investigação para nós apurar todos os roubos feitos aqui pela ex-gestora, para nós divulgar aqui. Senhor presidente, vamos pedir ao Dom Paulinho, advogado dessa casa, assessor jurídico, para nós puxar todos os processos da ex-gestora, para nós divulgar aqui. Todos, os que já estão condenados e os que faltam ser condenados. E aí eu vou dizer para o povo o que foi e como não foi. Certo? É um pedido meu diretamente ao assessor jurídico dessa casa. Então eu estou me dizendo que é mentira e eu provo. É só ir portal da transparência. Portal da transparência diz tudo. Agora vai para as redes sociais querer degrinir a imagem do prefeito. E o prefeito quem vai fazer ele mesmo, arrumar. Olha o problema. Os outros passaram aí 12 anos, 8 anos, 20 anos, não fizeram 50 anos, que desde o menino que eu conheço aquilo ali. Sempre foi daquele jeito. E quem fez foi o negão mesmo. Foi Ronaldo da Madeireira. Diferente dos outros que já passaram lá 200 vezes, prometendo, mentindo e não fizeram. E o povo do Irapuá e a adjacência pode ter certeza. O momento oportuno, o prefeito vai corrigir e vai resolver o problema. Vocês não vão ficar do prejuízo, pode ter certeza. E aí, senhor presidente, quando se fala em prestação de conta, e aí vem as lembranças da gente, quando tinha Armala administrando essa cidade, que uma vez o Tribunal de Contas anunciou, ei, estamos chegando na segunda. Quando foi no domingo de noite, tinha um projeto aí que era para plantar umas palmeiras. E aí saíram plantando carnaúba, para enganar os fiscais. Você acha um negócio desse, que o fiscal não vai saber a diferença de carnaúba para palmeira? Foi. Saíram plantando de noite, arrancando carnaúba de todo tamanho, para enganar os fiscais. Esse é o tipo de prestação de conta que eles gostam de ouvir e de fazer. Senhor presidente, a gente vem para essa casa e a gente faz a política ou do lado da oposição ou da situação, depende do momento que você tiver, mas a gente faz com a verdade. Porque diz, a passagem molhada foi mal feita. A irresponsabilidade do prefeito. Quer dizer que a passarela, quando caiu ali, quem foi o elemento que fez? Quem era o gestor na época? Será ser irresponsabilidade lá também? É bom falar, mas tem que prestar atenção. Você tocar fogo no rabo dos outros, presta atenção no seu. Não pega fogo também. Deixaram uma praça ali depois da estação. Deixaram lá só o projeto, o dinheiro sumiu de lá. Foi obrigado às pressas aí com o doutor Wilson, prefeito, tentar remendar o buraco lá. Fazer outra praça no lugar do dinheiro, da praça que já comeram o dinheiro. Aqui é a Praça do Sem Fim, do mesmo jeito. Tiveram que fazer outra praça, às pressas, no lugar da praça que o dinheiro já tinha sumido. E assim foi feito lá no Quitaiús também, lá não terminaram, lá o desmantelo ficou grande. E assim nós vamos trazer esses processos tudinho, para mostrar para o povo, aquelas pessoas que vêm aqui dizer que está atrás de defender o povo. Tá não. Pode ter certeza que não está não. De maneira nenhuma. Não vai, dessa forma não vai. E aí, senhor presidente, eu não vou mais falar de tijolinho aqui, porque eu vejo esses tijolinhos em todas as cidades, eu não vejo ninguém reclamando. Só na Larra da Mangabeira que o pessoal criaram ódio desses tijolinhos. A oposição, né? Eles não fizeram um negócio bonito, bem parecido, botavam uma borra de café na véspera das eleições para enganar o povo. E aí, meu amigo, não teve jeito. O nego chegou e está fazendo um serviço bonito e vai ser concluído, se Deus quiser, vai ficar bonito, assim como está no Juazeiro, no Crato, em Barbalha, no Icó, em todas as cidades onde a gente vai, tem o tijolinho lá, tem um intertravado. Vai ser terminado sim. Mas não quero mais falar disso não, que o povo já abusou.
O povo abusou de ouvir. Ei, o remédio, dê, meu filho. Você não está dizendo que está faltando? Dê. Agora o caba não tem coragem de meter a mão no bolso e dar um remédio de 10, 12 para ninguém. Aí quer vir fazer política. Como, homem? Você vai fazer política? Só enganando, só mentindo, só chutando o balde aí vazio, sei lá, sem um litro de leite dentro. Não, homem. Funciona não. Política da nossa cidade, o povo conhece todo mundo aqui. Esse tipo de política não funciona mais. Então, senhor presidente, nós vamos aqui aguardar que o nosso jurídico traga essa casa, a minha pessoa, todos os processos, todos os processos que tem no nome da gestão do MDB, dos 12 anos, que é para que a gente possa aqui, devagarinho, enquanto o Antônio Lobo está fazendo aí, sorteando os dele, eu vou sortear os processos aqui, e a gente desmiuçar, para a gente mostrar para o povo quem está atrás de defender o povo, viu? Para o povo entender quem é que defende o povo, ou quer defender o seu bolso, com a mão grande. Bom, tá aí a fala do vereador, líder do prefeito na Câmara, vereador Flávio Torquato. Pesada, forte. O vereador falou do vídeo, né, do segundo vídeo, que tinha um homem fazendo vídeo e que ele estava rindo, enfim, da situação. O vídeo que o vereador falou, vocês vão ver agora, né? Está nas redes sociais e é um morador conhecido na região. Pela voz a gente já deu para entender quem é, e vocês acompanham esse vídeo aí que ele fez e que foi às redes sociais. Solta aí. A situação da barragem do Riacho do Machado, construída agora com a chuva que deu em Várzea Alegre. Nem choveu aqui no sítio de Irapuá. Já tá aí, já foi embora, já acabou. Uma obra onde foi gasta quase 300 mil reais. Tá aí, no primeiro dia de chuva que chegou a água aqui, a barragem já foi embora. Tá aí a comunidade mais uma vez prejudicada por conta de serviço mal feito, porque se faz uma barragem, não coloca uma asa, joga só a terra na parede. Tá aí. Olha a situação aqui, ó. Vai cair, vai chegar, ó. Olha a situação, ó. Tá caindo aí, tá ainda lá se desmoronando, ó, o perigo lá, ó, a gente vendo aí, ó. Ó, se desmoronando, olha. Olha lá, olha aí a situação. A gente tem até medo de ficar gravando aqui, ó. Olha a situação. Deus me livre, ó. Olha aí. Bom, esse foi o vídeo que o vereador Flávio Torquato se referiu, porque claramente quem está filmando e inclusive narrando, né, dá aquele sorrisinho sarcástico, né, com relação à obra, aquele sorriso, olha, tá vendo? Coisa mal feita, coisa que prejudicou a comunidade. Se a gente voltar o filme, você que mora aí na região, e lembrar como era esse espaço aí, você vai ter uma... Volta só um pouquinho o vídeo, o começo do vídeo, Valdos, só para a gente mostrar que a barragem está intacta. A passagem molhada, perdão. A passagem molhada está intacta. Apenas a ombreira foi que não aguentou. Lá está, para aí. Pronto. É onde estão essas pessoas aí, é onde foi construída a passagem molhada, né? Lá está intacta e tudo mais, tal, e etc. Aí ninguém passava antes de ser feita esta obra. Era realmente algo muito ruim, muito ruim. A população da região sempre reclamou com relação a esse trecho aí. Inclusive, esse senhor que está filmando aí sempre reclamou, sempre pediu, inclusive aos políticos com quem ele acompanha, sempre pediu, e esses políticos nunca o atenderam, né? Então, a obra que era para ter sido feita há 20, 30 anos atrás, não foi feita.
E o Ronaldo conseguiu ali fazer a passagem molhada, mas a ombreira foi, uma delas foi arrastada. Lá está lá, ó, a passagem molhada, aquela parte branquinha ali, a passagem molhada está feita, né? A obra está intacta, né? Apenas a ombreira do lado de cá, que teve um aterro maior, e aí não me pergunte por que abriu ou não, porque eu não sei, né? Ele falou muito claramente aí que nem choveu aqui na região, choveu em Várzea Alegre, como se a água de Várzea Alegre do Riacho do Machado ficasse lá, né? Não viesse para cá. Aliás, para os desavisados, a água que passa aí, que está passando aí, ela desemboca no Rio Salgado, né? É bom que se tenha essa noção. Então isso já vem de lá e já vem com força, a correnteza é muito forte aí nesse trecho. É claro que houve falha, é fato, né? Houve uma falha. Mas se busca mais utilizar do episódio por uma questão política, né? E aí se perdem porque mentem, né? O narrador fala aí em 300 mil, né? O vereador Neto Oliveira falou em 280 mil. E certa vez um consultor em saúde chamado Ricardo Lobão, deixa aí, Valdo, disse: quem mente também rouba o direito do outro de saber a verdade. Quem rouba mata o que ainda existe de honesto no ser humano. E quem mata nem lembra mais que tudo pode ter começado com uma pequena mentira. Ou seja, Alberto do Amaral, que é professor do Departamento de Direito Internacional da Universidade de São Paulo, da USP, né, cita em um dos seus vários artigos voltados para essa área que a mentira na política tem alguns efeitos profundamente devastadores. O primeiro é levar ao erro. O segundo é o engano e o terceiro é a violência. A mentira contradiz os fatos e a contradição dos fatos tem como reação por parte da população a violência. Pode ser na fala, né? Como estão aí alguns poucos a utilizarem redes sociais para falar de algo que não conhece, né? E volto a repetir, oposição política não é apenas ser do contra, ela tem que ser propositiva. Não se adianta fazer oposição por fazer oposição. E aí fica meia dúzia em grupos de WhatsApp a dizer que a obra foi mal feita. A obra tinha que ser feita assim, assado, como se fosse engenheiro, ou como se fosse algo especializado na área, né? E aí salta o vereador Neto Oliveira em plena tribuna da Casa do Povo para dizer o que disse: faltar com a verdade ou omitir a verdade, né? Falando de 280 mil numa obra que a gente sabe que foi apenas 103 mil. Então, essas coisas ditas em emissoras de rádio, em redes sociais, sabe, em grupos de WhatsApp, elas são disseminadas, mas logo se perdem, porque a verdade sempre vai prevalecer. O vereador Herbie Gonçalves diz que a mentira tem pernas curtas, e numa cidade como a nossa, que todo mundo conhece todo mundo, nem pernas tem, porque a mentira se perde por si só. Ou seja, tudo que se buscou falar sobre um fato ocorrido, se esqueceu do principal, da comunidade, daquilo que a obra pode trazer para a comunidade, se apegou mais à questão política. Ah, mas houve um descaminho, não estou dizendo aqui se foi para A, para B, não sei o que mais lá, sabe? Não se ouve alguém dizer, ou pelo menos o vereador, em dizer assim, puxa vida, realmente algo danoso, né? O Flávio mesmo tocou com relação à passarela aqui do Allen Rio.
Na época, a prefeita era Dena. E a passarela foi para o chão. Ah, mas foi uma enchente. Estamos falando de água. E quem construiu aquela passarela ali? Foi pedreiros aqui da região? Ou foi pessoas capacitadas, engenheiros que são acostumados a fazer obras dentro de água? Então, calma. Não se faz oposição de forma tão boba como está sendo feita. Porque quando você procura atingir a administração de uma maneira não inteligente, você peca naquilo que você poderia ir buscar. Olha, vamos cobrar da empresa, vamos ver aí a gestão municipal, o que é que aconteceu, vamos corrigir a população dali, tem que buscar realmente uma obra que beneficia, sabe? Não se apegaram a isso. Se apegaram simplesmente à politicagem. Você cobrar de um episódio que aconteceu da gestão municipal, legal, é importante. Houve um dano, houve. Vamos corrigir? Vamos. Mas do jeito que é colocado, parece que foi feito aquilo ali para se roubar o dinheiro da prefeitura. Se roubar o dinheiro público. É como se você estivesse dizendo que fulano de tal fez aquilo ali para meter a mão grande no dinheiro público. E é uma obra buscada pela comunidade ou pela região há mais de 20 anos, onde o grupo que o vereador pertence esteve por 8 anos com a sua mãe, que não fez a obra, esteve com o seu primo por 4 anos, que prometeu e também não fez, né? Então, a questão, Walter está dizendo que eu estou torto, mas é porque eu estou virando a cadeira aqui. A questão é porque você não fala o que a população quer. O que a população quer é a obra. A obra foi feita, não foi entregue à gestão municipal. A obra teve um problema? Teve. Vamos atrás de organizar? Vamos. Mas, sabe, se aproveita para poder colocar publicamente que alguém fez a obra. Não foi para beneficiar a população, foi para meter a mão grande. Pelo menos a fala deixa nas entrelinhas isso aí. Infelizmente, a oposição de Lavras da Mangabeira é realmente muito pequena, não no tamanho é também pequena na composição, né? Mas é pequena no pensar, no fazer política, porque não consegue nem os seus fazer entender que aquilo é verdade, sabe? E deixa o principal, que é a população, que é a comunidade, que estava ali para ser assistida com aquela obra, de lado. E vamos partir para atingir a gestão municipal. Como foi dito pelo vereador Herbie, pelo vereador Flávio, quem vai corrigir é a própria prefeitura. E tem que corrigir mesmo, sabe? Tem que corrigir mesmo, porque a população ali esperou muitos anos que o MDB do vereador Neto, que prometeu como sem falta e faltou como sem dúvida, não fez. Então, calma. Oposição tem que ser propositiva e não só ser oposição por ser oposição, né? Só por ser contra. Devagar, porque, como fala o vereador Antônio Lobo, Titio Lobo, próximo ano é eleição. Então cuidem, porque nesse tipo de oposição, quem está alegre e satisfeito é a situação. Porque sem a oposição inteligente, não vai para canto nenhum. Os números têm demonstrado isso ao longo desses últimos anos, né? Só decrescendo. E à medida do jeito que vai decrescer cada vez mais.